Então nós vamos ouvir a palavra do nosso bom Deus agora. A Samela vai subir aqui, ela vai trazer, tá? E vamos juntos aí. Em agosto eu quero contar com toda a igreja aqui. No dia 18 será a grande festa de aniversário de existência deste lugar, dessa família. E nós vamos ter uma grande consagração de pastores aqui. Então vai ser 2 festas juntas. Tá? Dia 18 de agosto, traz alguém, vai ser uma grande festa. Eu vou fixar ali, ó, na entrada da igreja. Até quero que os obreiros me ajudem a lembrar que isso é tanta coisa. Vou fixar bem na entrada da igreja um quadro bem grande, com todos os presentes que você pode presentear a igreja dia 18. Pano de chão, pano de prato, microfone. Vou colocar lá, e você vai colocar o seu nome na frente. Tá? Eu quero dar esse presente aqui, você coloca o seu nome na frente. Então eu vou colocar o nome do presente, você vai colocar o seu nome na frente do presente, vai assim, esse presente é meu. Aí ninguém vai colocar na frente quando você colocar o seu. Tá? Acho que domingo eu já vou colocar o mural ali de presentes que você vai trazer dia 18 para honrar a Deus. Nós vamos encher esse púlpito aqui de presente para o aniversário da igreja, o 9º aniversário da Palavra Viva de existência. Quem pode dizer amém? Amém. Hoje nós vamos, paz do Senhor, é claro, primeiramente, mas hoje nós vamos falar sobre obediência. Tudo que existe na filosofia, tudo que existe na ciência, e até coisas que a gente ainda não descobriu, já existe na Bíblia, há milênios atrás. E no caso da obediência não é diferente. A obediência, ela sem dúvida é um dos mandamentos e princípios milenares que está na Bíblia sempre nos alertando. E quando nós falamos de milenares, nós estamos falando de anos atrás, nem de séculos, estamos falando de milênios atrás. Por isso que é o nome milenar. Ou quando a gente fala de sabedoria, sabedoria milenar, que funciona há milênios de anos atrás e até hoje não é agora que vai deixar de funcionar essa sabedoria e tudo isso, né? Até a obediência, que é o que nós vamos falar essa noite. A maneira de você obedecer, nós sabemos que é por amor. Nós obedecemos por amor. Até porque a obediência ela é um ato de amor. Não é um ato de medo, não é um ato de obrigação. Você obedece porque você ama. E se você está obedecendo por medo, sei lá, qualquer outra coisa que não seja por amor, então quer dizer que você está fazendo tudo errado. Isso não vai adiantar. Essa obediência falsa não vai adiantar, digamos assim. E não só isso, como em algum momento a pessoa que está obedecendo falsamente, ela vai acabar deixando de obedecer, porque isso vai acabar fazendo ela desistir, até porque ela não sabe por que ela está obedecendo. Então é o seguinte, em João 14:15, vamos começar com o versículo. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Está escrito em João 14:15. Então, quando você ama a Deus, o ato de você obedecer é um ato voluntário. Quando você obedece, automaticamente a sua relação com Deus ela fica mais íntima, ela fica mais profunda. E as peças elas vão se encaixando como as peças de um quebra-cabeça. Enquanto mais obedientes somos, mais intimidade com Deus nós temos. Enquanto mais íntimos de Deus nós estamos, mais Deus ele conta coisas para nós que Ele não conta para qualquer pessoa. Então você vai estar sabendo de coisas antes de outras pessoas que não obedecem a Ele. O que acontece? Você tem as suas vontades. Deus tem as vontades dele. Então, quando nós obedecemos, as nossas vontades e as vontades de Deus, elas vão se encaixando. E nós sabemos muito bem quando as nossas vontades e as de Deus não se encaixam, que dá tudo errado na nossa vida. Que nada, nós não saímos do lugar. É algo que nos faz ficar presos num lugar só. Então, vamos com uma pessoa aqui, Abraão. Abraão, ele obedeceu a Deus. Ele foi um cara muito obediente a Deus. E uma das coisas que foi mostrando o nível de obediência que ele tem, foi quando Deus pediu para ele sacrificar o filho dele. Nesse momento, Abraão ele mostra o nível de fé que ele tinha em Deus. Ele mostrava o nível de obediência que ele tinha por Deus.
quando ele decide sacrificar o filho dele. Deus pede para ele: sacrifique o seu filho num lugar que eu ainda vou te mostrar. Então ele vai lá, leva o filho dele para sacrificar. Quando ele está para sacrificar o filho dele, o que acontece? O anjo do Senhor entrega para ele, na verdade, o carneiro, que seria realmente o sacrifício dele. E eu penso o seguinte, que Deus, ele colocou à prova Abraão, para ver se ele era obediente a Deus. Então, se Deus colocou Abraão, vocês acham que Deus não iria colocar nós à prova? E o tempo todo, ele está sempre nos provando, sempre nos mostrando provas, sempre fazendo com que a gente ou obedeça ou não obedeça. Sempre, né, daquele modelo que ele falou, com total e absoluta... Eu esqueci a palavra, gente. Com total e absoluta vontade nossa. Nossa vontade. Então, o que acontece? Agora, imagina se Abraão ele não tivesse obedecido. O estrago que talvez ele teria feito na própria vida dele. Sem esquecer que depois que Deus viu que ele estava disposto a fazer exatamente o que Deus tinha pedido para ele, o Senhor ele prometeu para ele que iria fazer com que os descendentes dele fossem tão numerosos quanto as estrelas do céu. Alguém já tentou contar estrelas do céu? Não dá para contar estrelas do céu. Então, Deus vendo o quão obediente ele foi, a ponto de sacrificar o único filho que ele teve, Deus prometeu para ele que iria fazer da descendência dele tão numerosas quanto as estrelas dos céus. Além disso, a obediência ela também é um jeito de nós nos vermos livres de consequências ruins que o pecado nos traz, que acaba ali talvez nos tirando da plenitude e da paz. Vocês sabem o que significa a palavra plenitude? Quando a gente pesquisa a palavra plenitude, nós vamos encontrar que está querendo nos afirmar que é totalidade. Quer dizer que é completo. Então, tem uma música que ela é assim, e a plenitude está onde você está. Quando a música fala, e a plenitude está onde você está falando de Deus. Onde Deus está, tem plenitude. Onde Deus está tem totalidade. Está completo. Isso é plenitude. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos sendo completos. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos tendo plenitude. Estamos completos porque Deus está ali conosco. Então, não tem como Deus ele ficar ao lado de uma pessoa desobediente. Não há possibilidade. A desobediência, ela afasta Deus de você. Então, se você é desobediente, pode ter certeza que Deus está bem longe de você. Espero que nessa noite não tenha ninguém desobediente aqui. A nossa vida, ela é, sem dúvidas, definida por decisões que a gente faz. Nós fazemos decisões e todas essas decisões mostram que você conquistou alguma coisa. Você conseguiu algo porque você decidiu que queria algo e que poderia fazer aquilo, que poderia conseguir aquilo. E muitas coisas na nossa vida, para que elas deem certo, você tem que estar decidido a obedecer certas pessoas, certas regras de alguns lugares. Nós temos que decidir, porque senão, em algum momento, você vai se sentir rejeitado. Porque automaticamente, você vai ser rejeitado. Quando você não obedece, você vai ser rejeitado no trabalho. Quando você não obedece, você vai ser rejeitado na sociedade, ou vai ser rejeitado no céu, caso seja desobediente. Então, isso é uma coisa automática, acontece mesmo. Se nós não obedecemos regras de certos lugares, nós vamos, por exemplo, no tribunal, nós não podemos vestir qualquer tipo de roupa. Então, se você veste uma roupa imprópria num tribunal, você vai ser expelido dali, você vai ser expulso dali. No caso, o céu não é diferente. Vocês não podem deixar de obedecer em outro momento. Ah, não, depois eu obedeço isso aí, depois eu faço isso aí. Porque e se nós não estivermos vivos amanhã? E aí? E se você morrer na hora errada porque você não foi obediente? E se você morrer porque não foi obediente? E aí? Se graças à sua demora para obedecer, acabar indo para o inferno. Acabar desgraçando a sua vida. Quando nós falamos de desgraçar, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de destruição. Estamos falando de trazer miséria para a vida. Desgraçar é isso, trazer miséria, trazer ruína. Por isso que nós falamos que nós não podemos ficar xingando
esse nome da desgraça, porque isso atrai a ruína para a nossa vida, a miséria, atrai desgosto, atrai desonra para Deus. E quando você não obedece a Deus, você está sendo uma pessoa que desonra Deus. É isso. E é graças a essa falta de obediência que muitas pessoas elas perderam a vida ali e acabaram na miséria delas. Ai, miséria que eu estou falando de miséria em todas as áreas, terrena e espiritual. Mas nós sabemos que se nós temos miséria espiritual, nós temos miséria em tudo. Se nós temos miséria espiritual, tudo na nossa vida está miserável. Você pode ter tanto de dinheiro bizarro na sua vida, a maior quantidade de dinheiro possível, mas se você tem miséria espiritual, você tem miséria em todas as áreas da sua vida. Você é miserável. E em muitos momentos da sua vida, isso de você não ser obediente vai atrapalhar, vai te impedir de crescer. Olha o que está escrito na carta aos Hebreus 3, 13, 14 e 15. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam nas Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureçam seu coração. Foca nisso, endurecer o coração. É o que muitas pessoas fazem. Versículo 14. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o início. Está falando na confiança em Cristo, em Deus. Versículo 15. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Não ser teimoso é o quê? Não endurecer o seu coração. Como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Está falando de Deus, quando se revoltaram contra Deus. Aqui, o versículo 16 e 17, ele fala o seguinte. O 16, ele fala quem foram as pessoas que se revoltaram contra Deus. Foram as pessoas que Moisés tirou do Egito. E aí, no versículo 17, ele fala o seguinte. O que aconteceu com as pessoas que que foram desobedientes, que pecaram, que endureceram o seu coração. Versículo 17. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi os que pecaram e caíram mortos no deserto. Essa foi a consequência deles. Esse foi o destino deles. Acredito que ninguém quer esse destino. Pelo menos não agora, né? Ainda nessa história de Moisés, teve um outro acontecimento na vida de Moisés, em que Moisés ele meio que estava irritado com o povo ali, que estava rebelde, que ele estava liderando, e aí Deus ele fala o seguinte para Moisés. Está em Números 28, versículo 8. Pegue o bastão, Deus falando, pegue o bastão que está em frente à Arca da Aliança, e depois você, Moisés, e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles dê a ordem à rocha e dela sairá água. O que Deus falou? Deus falou para ele dar ordem. Sai água e vai sair água. E aí o que foi que Moisés fez? Versículo 11. Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes. O que aconteceu depois disso? Consequência. É óbvio. Consequências, e as consequências não só caíram sobre Moisés ou sobre Arão também, mas também caiu sobre todas as pessoas na qual os dois estavam liderando. Olha o que o versículo 12 fala. Porém, o Senhor Deus disse a Arão e a Moisés: vocês não tiveram fé o suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi dar a eles. Às vezes a gente não entende por que as coisas não estão dando certo. Por que a gente está passando tanta prova. Ou nossos familiares estão passando tanta prova. Meus filhos, meus pais, sei lá. E às vezes a gente não entende, até em questões empresariais, a gente não entende por que não está dando certo, mas é só desobediência. Talvez é só a desobediência. A desobediência, ela trava a gente num lugar e a gente não sai enquanto a gente não passa a ser obediente. Não tem oração que vai fazer você sair dali, porque isso não é uma coisa que Deus vai fazer por você. Deus não vai tirar seu pé lá da desobediência e colocar na obediência. A obediência, ela nos liberta de qualquer prisão que a desobediência tem nos trazido. Esses tempos atrás eu estava assistindo um dos meus mentores
E ele falou bem assim, para as pessoas, que muitas pessoas elas não crescem em qualquer tipo de área da vida, né? As pessoas elas não crescem, elas não melhoram, não são transformadas, elas não vivem o melhor da terra, não vivem o melhor no céu, porque elas querem fazer do jeito delas. Aí ele falou que não é do jeito delas, é do jeito que dá certo. E aí eu pensei, gente, é verdade, as pessoas elas não querem obedecer porque elas querem fazer o que elas querem. E como é que funciona? É obedecendo. Essa é a verdade. Como é que funciona? Obedecer, obedece e as coisas vão acontecer. Mas as pessoas elas não querem. A verdade é essa, elas não querem fazer o que dá certo, elas querem fazer o que querem. A gente acha muito, confere pouco. E eu falo num quesito de tipo assim, a gente acha que, a minha opinião, eu vou decidir se eu vou obedecer, ou alguma coisa do tipo. Quando isso vir na sua cabeça, você lembra daquele versículo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O que a palavra de Deus ela fala que é correto? Como devemos agir em certas situações? Perante o que o Senhor diz. O que Deus fala? Então eu vou ver e eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Não do jeito que eu quero. Não do jeito que me falaram. Não, é do jeito que dá certo. Se você é um cristão, então o que Cristo faria? Se não é você mais quem vive. Porque o que você faria não vai importar, a não ser que você seja perfeito, a não ser que você seja Jesus. Se você for Jesus, aí beleza, a gente vai sentar e ouvir. Mas o que você acha não importa. É o que Cristo que vive em você acha. É o que Cristo que vive em você vai fazer na sua vida para transformar outras pessoas. No momento que você se converte, você decide refazer uma aliança com Deus, que você não vive mais. Então você vai viver para Cristo, você vai viver para o reino de Deus. Você vai viver para fazer o que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. Então, você tem que dar espaço para o Espírito Santo mover na sua vida. Você tem que dar espaço para fazer. Porque a gente, às vezes, cobre o espaço que era para ser de Deus para fazer outras coisas. Que não vai ajudar em nada, que não vai levar a lugar nenhum. E aqui nós entramos em uma questão, e eu acho que é o ponto essencial. O fato de você não obedecer só pode ter um motivo. Só existe um motivo de você não obedecer. E esse único motivo é o fato de você não entender a importância da obediência. Qual o valor que a obediência ela tem na nossa vida? Esse é o ponto. Vamos supor que é como uma pessoa pegar uma barra de ouro e jogar no lixo, jogar no mar. A pessoa que joga uma barra de ouro no mar, que joga uma barra de ouro num lugar que não tem como mais pegar, só pode ter um motivo. Ela pode não entender o quanto aquela barra de ouro vale. Então, para ela jogar isso fora, ela não deve entender o valor daquilo que ela está jogando. Uma barrinha grossa, grande, douradinha. Então, jogou fora. Então, ela não entende o valor daquilo. Para uma pessoa que entende, ela vai querer pegar na hora, vai querer pular no mar para pegar ela. E é claro que a obediência, a sabedoria, tudo que tem a ver com a vida espiritual, com o mundo espiritual, ela não se compara a qualquer tipo de pérola, joia, ouro que pode existir nessa terra. Claro que não se compara, mas eu falei só para nós termos uma ideia, para nós entendermos um pouco, para nos ajudar a entender isso. Então, Deus ele não faz você obedecer, como eu falei. Ele não vai tirar seu pé e vai fazer você andar, você ser obediente. Não vai. Existem coisas que nós temos que fazer, porque Deus ele não vai fazer por você. Por exemplo, obediência. Você tem que decidir obedecer. Ânimo. Você tem que ter. A Bíblia fala, tem de bom ânimo. Não é peça-me bom ânimo. Não é, tem de bom ânimo. É isso que a Bíblia fala. O pecado, Deus não vai tirar de você. Então você tem que expelir, você tem que afastar dele. 1 Tessalonicenses 5:22. Nos diz o seguinte, nós abstermos de toda forma do mal. É isso que o versículo fala. Abstenha-se de toda forma do mal. E o livro de Tiago 3:4 diz o seguinte, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de você. Então, Deus ele não vai tirar o diabo de você. Não, sai daí. Não, você tem que resistir. Você se sujeita a Deus e resiste ao diabo. Foge da aparência do mal. E aí sim, Deus ele vem fazendo a parte dele na sua vida.
No momento em que você foge de tudo que pode ser mal, que você resiste ao diabo e você se sujeita a Deus, aí Deus começa a fazer coisas extraordinárias na sua vida. O que é se sujeitar? Quando a gente pesquisa se sujeitar, vai estar escrito lá que é dependente ou obediente. Então, se sujeitar a Deus é você depender totalmente de Deus, é você obedecer a Deus totalmente. Não por obrigação, mas por humildade e amor. Porque você sabe que isso é importante, que isso é primordial. Valorizar a obediência é uma coisa que não só é difícil para muitos, como também é praticado por poucos. Como é praticado em escala pequena, digamos assim. Em comparação ao o quão grande a obediência nos faz ser. A obediência nos faz chegar em coisas grandiosas. Para nós praticarmos tão pouco. Eu duvido ter algum pai nesse culto de hoje que gosta de um filho desobediente, que faz tudo o que o pai fala que não é para fazer. Duvido. Deus ele é assim também, ele não gosta de filhos desobedientes. Entender o valor das coisas é o que nos faz estarmos dispostos a ter essas coisas, a querer essas coisas. Então, se você não entende o valor da obediência, a única coisa que você tem que descobrir nesta noite é o valor da obediência, se você não entende o valor dela. Descubra se perguntando se existe alguém nessa terra que foi obediente a Deus e que se deu mal. Pergunta. Pergunta para Deus qual que é o valor da obediência, que Ele vai te responder. A sua decisão essa noite, ela tem que ser decisão de obedecer. Decida obedecer, porque senão você vai ter qualquer coisa menos as coisas boas que a obediência nos traz. E nós sabemos que isso tem a ver com o mundo espiritual. Então, qualquer coisa e não tendo qualquer coisa e não tendo o mundo espiritual, não tendo coisas espirituais, a gente está vazio. Eu vi um vídeo hoje de uma menina falando aí, uma menina que não era crente por um longo tempo e que ela decidiu passar, nem sei. Mas ela falou que todo o tempo que ela estava ganhando muito dinheiro, estava fazendo ali tudo o que ela queria, na liberdade dela, estava querendo fazer tudo o que ela queria, fazia tudo o que ela queria. E ela estava ganhando muito dinheiro por fazer isso. Só que ela tinha uma coisa que ela nunca conseguiu resolver, era o vazio de Deus. Era o vazio da obediência, de fazer as coisas que Deus pediu para ela fazer. Enquanto ela não preencheu isso na vida espiritual, no mundo espiritual, ela não parou de sofrer. Mesmo ganhando muito dinheiro, mesmo sendo quem ela era, muito conhecida. Ela era muito conhecida, mas na verdade ela era sozinha. É basicamente isso. Existem coisas que só a obediência traz para nós. Só se você for obediente, você vai obter essas coisas. Estou quase finalizando. Qual que é o valor da obediência? A pergunta é essa. Quando você obedece, você mostra que você ama verdadeiramente a Deus. E o retorno da parte de Deus é algo inexplicável. Eu não posso falar, eu não poderia falar, porque, melhor, eu não conseguiria falar. Eu não poderia explicar, falar, descrever esse retorno de Deus. Porque não é algo que eu consiga dar. Não é algo que qualquer pessoa humana consegue. A obediência, ela nos traz bênçãos. A obediência, ela é melhor do que sacrifícios. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. E lembrando o seguinte, nesse versículo, esse versículo está escrito no Antigo Testamento. O que acontece? No Antigo Testamento, os sacrifícios eles eram meio que necessários. Era uma coisa que tinha que fazer sempre. E aí o que acontece? Hoje em dia não é, porque o nosso Cordeiro, ele já foi sacrificado, Cristo já foi sacrificado por nós. Isso é contado no Novo Testamento. E vamos ler aqui, 1 Samuel 15, 22. Diz o seguinte, Samuel ele responde. Ele pergunta, mas é uma pergunta meio que retórica, porque ele responde essa pergunta. O que é que o Senhor Deus prefere? Samuel perguntando. Obediência ou oferta em sacrifícios? Ele coloca a obediência e as ofertas em sacrifício, ele coloca na balança. Isso nos mostra a importância dos sacrifícios naquela época, os dois estavam colocados na balança. E ele responde o seguinte,
é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhes em sacrifício as melhores ovelhas. Então, lembrando que o sacrifício naquela época era algo necessário. Na época de Samuel, nos mostra que a importância de obedecer era maior do que algo que era necessário naquela época. Quando você obedece, você mostra que você tem fé. Então, se você está sendo desobediente com Deus, todos ao seu redor eles vão saber que você não tem fé naquele que você diz que tem fé. E o pior é que a desobediência ela pode acabar afetando toda a sua família, todos ao seu redor, na verdade. E é por isso que Abraão ele é chamado de o pai da fé, porque ele obedecia a Deus, ele obedecia qualquer coisa que Deus fosse lhe pedir. Seja lá as coisas que Deus pediu. Deus pediu um filho, o único filho dele, e ele deu o filho dele. Era a esperança na falta de esperança. Foca nisso. Por que na falta de esperança? Era a esperança na falta de esperança. A falta de esperança, humanamente falando. A falta de esperança em ter que sacrificar um filho. A falta de esperança em ter que deixar o lugar onde morava. Mas a esperança que Deus trazia, a esperança que mesmo na falta de esperança, Deus era a esperança. Se vocês entenderam nada, vou falar de novo, de um jeito melhor para entender. O fato de Deus existir lhe trazia a esperança em meio ao caos, que em outras palavras é a falta de esperança. Então, ele tinha fé no Deus dele. Por isso ele foi obediente. E por isso que ele foi um cara tão importante. A obediência, ela é quem nos leva à vida eterna. Em Mateus 7, 21 está escrito o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no meu reino, no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade do Pai é obedecer o Pai. Então, não deixe para amanhã, para você obedecer amanhã. Não deixe, obedeça já, obedeça agora. Porque eu garanto para vocês que no momento em que você ter essa decisão, Deus ele vai te colocar em lugares inimagináveis. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a todos vocês que me ouviram. Eu entrego essa oportunidade aqui. Amém, Deus. A Samla terminou a palavra dela dizendo que obedecer é melhor do que qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Então a obediência ela é necessária, né? Ela não pode faltar na vida de ninguém, nem no nível espiritual, nem no nível terreno, porque senão a gente não se sai bem naquilo que a gente está fazendo. Precisamos obedecer regras, princípios, leis, diretrizes, direções, pessoas. Deus, nós precisamos obedecer, porque assim nós vamos nos dar bem. É uma questão de se dar bem, é só uma questão de se dar bem. Se eu perguntar para todo mundo aqui, quem quer se dar bem na vida? Todo mundo vai dizer, eu quero. Obedeça. Quem quer se dar bem diante de Deus? Todo mundo quer. Obedeça. Então é isso, que lindo, irmãos. Nós não podíamos ter faltado hoje, né? Não poderíamos ter faltado hoje, porque essa palavra alimenta a nossa fé e faz com que a gente cresça um pouquinho mais em Deus, né? Um pouquinho mais em Deus. Eu notei um negócio interessante aqui, né? Que a senhora falou, obedecer a palavra pode ser, né? Mas ela estava falando e eu estava captando isso aqui. Tem pessoas que chegam para a igreja e vêm para o evangelho. Então, obedecer a palavra para essas pessoas que acabou de chegar pode ser mais difícil. A pessoa acabou de chegar para o Evangelho, aceitou Jesus ontem. Obedecer a palavra para essas pessoas pode ser mais difícil. Por quê, pastor? Porque elas não têm o conhecimento ainda. Mas à medida que se passa o tempo, a tendência é de essa pessoa ir melhorando, se tornando mais forte, e se alimentando. E o que se espera? O que se espera de um mecânico quando ele começa a sua mecânica própria? É de
todo dia ele se tornar melhor ali. Cada dia que se passa, daqui 2 anos, 3 anos, você volta lá com o seu carro, que aquele mecânico ele está melhor do que há 2 anos atrás. Por quê? Porque se espera que ele se torne melhor. Porque ele mexe tanto com isso, que ele vai melhorando, vai melhorando. Né? Eu não sei se estou aqui na frente do bispo, estou vendo ele aqui, não sei se ele pode falar isso, mas quando ele começou a mexer com porta, eu acredito que ele não era tão bom igual ele é hoje. Confirma isso ou não, bispo? Mãe, isso não era tão bom para mexer com alvenaria, com construção, igual isso é hoje. Porque se espera que ao longo dos tempos a gente vai melhorando, sim ou não, amém? Então na fé não é diferente, se espera que a gente melhore. O que se espera é isso, mesmo que não aconteça, a gente precisa ser cada vez mais obediente, cada vez mais prestativo, cada vez mais santo, cada vez mais fiel, cada vez mais entendidos da palavra, a ponto de ninguém nos enganar, nenhum falso profeta, nenhuma mídia social, nem quem bate na sua porta com uma maletinha para falar de Deus para você, ninguém vai te enganar, porque se espera que a cada dia que você passa, você está crescendo em Deus. Quem concorda vai dizer amém? Então a palavra sobre obediência hoje, ela precisava ser falada e nós viemos aqui e não poderíamos ter perdido. Que Deus honre você por ter vindo, que bom que você veio e que essa palavra alimente todo o resto de dias agora até a próxima reunião para você comer mais de Deus e crescer mais em Deus, para que Ele seja glorificado através da sua vida na terra. Amém? Deus só pode ser glorificado através de pessoas que estão crescendo, gente. Quem não está crescendo, a tendência é desonrar Deus, é pecar contra Deus, é se voltar contra Deus, é aceitar os pratos mais rápido que o mundo oferece, mais fácil. Mas quando você está crescendo em Deus, a tendência sua é honrar Deus, deixar Deus feliz, é você evidenciar o céu na terra, a sua vida se tornar um pedaço do céu na terra. As pessoas vão querer estar do seu lado, gostar de te ouvir, gostar de te visitar, gostar que você visite a casa delas, porque você é um pedaço do céu na terra. Quem está entendendo isso para dar amém? Mas como que isso pode acontecer? Quando a gente vai crescendo, não deixe de crescer, tá? Não torça, como diz o ditado popular, o bico quando uma palavra estiver te confrontando, porque está te fazendo crescer, Não resmungue, não retruque, não recue, não retraia, não dê um passo para trás quando Deus estiver falando com você na sua necessidade. E não é na necessidade financeira, não é na necessidade pessoal, mas é na necessidade espiritual. É nessa necessidade que a gente às vezes dá um passo para trás. Opa, está me atingindo. Nessa necessidade que você possa entender que é necessário ser falado e você vai crescer em Deus. Amém, queridos? Quem está comigo, quem está conosco aqui essa noite? Que Deus te abençoe tanto, que você seja bênção em todos os lugares que você passar, aqui na igreja e aonde você estiver. Que você seja bênção.